vamos falar da fermentação acética. Ela é feita a partir desse micro-organismo aqui maravilhoso, que o agente é uma bactéria do gênero Acetobacter. Quando a gente fala gênero, significa que existem várias Acetobacters. Então tem Acetobacter homofermentativa, heterofermentativa, e aí vem outras, né? Não sou microbiologista, então você consegue ter uma linha muito grande de várias bactérias nessa cara que vão ter o mesmo comportamento produzindo ácido acético. Como que eu consigo perceber, né? Eu passei pela dorna. Como que eu consigo perceber que eu estou tendo uma possível contaminação acética? Odor. Então eu tenho um cheiro forte e característico de vinagre. Então, presença de ácido acético. Você nem discute. Você pega ali que está chegando no laboratório, contaminou com levedura acética. Aí o laboratório vai ver quanto que tem de bactéria presente nisso, né, e quanto que é essa acidez, e já tem um parâmetro de correção. Além da presença de drosófilas. Olha a belíssima da nossa mosca de deterioração. Então, se eu tenho presença das drosófilas lá nas dornas, ou seja, presença de mosca da fruta de forma constante, contaminação com ácido acético. Aqui eu já tive respostas diferentes de alunos que trabalham na área de maneiras diferentes. Alguns já disseram que eu só tenho uma presença constante de drosófila se eu já percebo de maneira evidente o cheiro de vinagre. Alguns já comentaram que em algumas situações teve muita mosca, mas ele não conseguiu sentir o cheiro do vinagre. E aí foi necessário fazer a amostra em laboratório para poder fazer essa análise. Independente disso, uma não exclui a outra. Ou o cheiro ou a mosca constante são indicativos de ácido acético, contaminação acética. Então, um acaba sendo complementar à outra. E o terceiro ponto seria as causas. Né? O que causa? Né? O que eu fiz de errado, ou não de errado, porque a intenção não é culpa, mas o que aconteceu no processo industrial que foi fora de controle, ou o que surgiu do meu controle, da minha observação no trato industrial, no trato operacional, para que eu tivesse uma fermentação acética. A aeração. Então, de alguma forma, tem presença de oxigênio no meio de fermentação. Lembra quando eu tinha comentado que na fermentação a gente tem um leito de fermentação e a gente tem, igual como a gente olha no asfalto, aquela radiação presente de calor no asfalto, a gente acaba observando, né, essa presença de CO2. De qualquer forma, na minha dorna aberta sempre tem um espaço aqui, ó. Deixa eu pegar um amarelo mais forte. Sempre tem um espaço aqui, meio que de o headspace, né? Então um espaço onde não tem produto, não tem mosto para fermentar vinho. Seja para conter espuma, né? Seja para que quando tem problema de muita espuma não transbordar, seja para que eu tenha uma cama de CO2 presente. Essa cama de CO2 impede que o meu oxigênio entre no meu vinho. Então isso aqui impede com que meu oxigênio entre. De alguma forma está tendo um processo de aeração. Seja porque sua cama de CO2 está muito baixa, né? Então se sua fermentação está muito lenta, eu não tenho essa densidade de CO2. Então pode ser que eu permeie oxigênio. Ou por algum motivo está tendo entrada de oxigênio aqui no meio. E aí você tem que ver. Aeração. Oxigênio no meio de fermentação. Vê de onde é. Só que apenas a aeração não é suficiente. Né? Um dos fatores, talvez até primordiais, seja o teor alcoólico. Fermentações onde meu vinho tem em torno de 11 a 12% em álcool, ou seja, abaixo desse valor, é um indicativo em que haja contaminação. Não só acética, mas várias outras. Então, vinho de guarda. Quando eu digo vinho, é de bebida. Vinho de uva. Você nunca vai encontrar um vinho com teor alcoólico de 11%. A não ser que seja um vinho de classificação específica. Né? Sei lá,
um vinho com alguma função, né, um espumante, um frisante, um moscatel. Não sou enólogo também, não sou entendedor de vinho, mas a principal função teores alcoólicos abaixo de 11% tendem a ter problema de contaminação acética. Voltando, ainda falando sobre o vinho da uva que a gente bebe. O que acontece quando você abre a garrafa e tem rolha e você não toma o vinho inteiro? A gente volta a rolha e vai para a geladeira. Geralmente a gente deixa essa garrafa em pé. Então já tem parte do oxigênio, como ela está consumida, né? Eu já consumi vinho, ela vai ficar metade com bebida, metade com ar. Aqui já tem oxigênio. Como a minha rolha ela foi furada com saca-rolha, também tem entrada de oxigênio na minha rolha. E ela vai secar cada vez mais. Se você abriu hoje e vai consumir daqui a 6 meses, pode ser que esse vinho esteja vinagrado. É normal. Se você não consumiu, está aberta, mas não joga fora, não tem esse problema que você tem um ótimo vinagre, você vai fazer saladas com vinho maravilhoso. Né? Industrialmente falando, né? Eu falo muito eu preciso corrigir esse negócio, mas vamos voltar. Industrialmente falando, minha fermentação deve estar acima de 11% em etanol. Se eu tenho fermentação abaixo de 11%, eu posso ter contaminação de várias bactérias. Complementando meu teor alcoólico abaixo de 11%, presença de oxigênio, além dos 11% em álcool, abaixo disso, eu tenho oxigênio no meio, aí é prato feito. Você está com queijo e faca e queijo, cortou, comeu. Então a gente está falando de fermentação acética. Para ajudar, você está com uma faixa de temperatura branda, ou seja, temperaturas baixas de 15 graus Celsius, entre 14, e 35 graus Celsius a minha fermentação. 35 é uma temperatura ideal. Então, mesmo que você esteja uma temperatura boa de fermentação, mas seu alcoólico baixo e oxigênio, vai contaminar com bactéria acética. Né? Ou ela já está contaminada, mas ela vai crescer. Muitas vezes a bactéria já está lá. Ela só não tem meios de se desenvolver. Né? Se você faz isso, você faz com que ela cresça. Ou temperaturas mais baixas. E aí, vinculado com teu alcoólico baixo, temperatura baixa pode contaminar com qualquer coisa também. Mas além da temperatura baixa, teu alcoólico mais baixo, oxigênio baixo, contaminação acética. Visto isso, vamos para a próxima contaminação. Agora, a gente está falando de fermentação lática. A fermentação lática, o agente, ou seja, quem vai fazer com que a minha fermentação lática aconteça, são duas bactérias. Ou do gênero Lactobacillus, sim, aquele mesmo que está no Yakult, no leite fermentado. Ou do gênero Streptococcus. Né? A Streptococcus, elas são bolinhas que se juntam umas às outras, fazem uma corrente, que são essa correntinha em vermelho, que está aqui, ou Lactobacillus, né, que são como se fosse tic-tac, né? Vários, alongado, né? Então, uma bolinha que você dá uma esticadinha, né? De maneira grosseira. Espero que não tenha nenhum microbiologista ouvindo o que eu estou falando. Mas são esses dois gêneros que levam isso em consideração. Então, o que uma vez que o meu mosto provavelmente vai ter tanto Lactobacillus como Streptococcus, como que eu consigo perceber na minha fermentação se tem contaminação dessa forma, desse tipo, desse jeito? A acidez. Percebeu que a acidez está além do que deveria ser, ou seja, de 30% a 50%, aumentou mais que o dobro, é indicativo de contaminação provavelmente lática. Então o que faz? Retira a líquida para o laboratório para fazer a análise. E aí na análise, se for fermentação lática, vai perceber a presença de lactato ou de ácido lático presente lá dentro. Então já tem ácido lático no meio, a acidez aumentou. Outro fator, uma vez que a acidez a gente só consegue saber por medição, né, seja com pH em linha, né, seja você fazendo medição de turno de pH ou fazendo ali que eu estou levando para o laboratório, tem algo que a gente consegue ver lá na dona de fermentação, que é a presença de espuma. A gente já comentado que espuma é normal, mas a espuma do tipo não fixa.
Se você percebe uma espuma, nesse caso, fermentou, mas não tem espuma nenhuma, a gente está falando de redução de espuma, então é um indicativo de ácido lático. Você percebeu que está fermentando, está saindo as bolinhas, mas não tem nenhuma espuma formada. Então é para formar espuma e ela desprender, mas não forma nada, é um problema. Beleza, quais são as causas? O que provavelmente aconteceu, né, para que minha bactéria do gênero Lactobacillus ou Streptococcus pudesse se desenvolver? Primeiro deles, temperatura muito alta. Se você trabalhou em torno de 30 a 45 graus Celsius. 30 graus Celsius, ou seja, o limite de 30 a 45, é uma temperatura ideal. Para a fermentação, a gente falou que o ideal é até 35. Provavelmente você vai estar num caráter maior. Então a 45, inclusive, já está para desnaturar as leveduras. Então seu fermento já vai morrer. E a bactéria está lá consumindo tudo que tem pela frente. Então temperaturas muito altas, aí você vai lá ver o controle da temperatura. pH do meio, né? Uma vez que minha acidez está elevada, vamos observar esse pH. Então, inicialmente, ou seja, antes da minha acidez estar elevada, eu estava trabalhando com um mosto com um pH quase que neutro. Ele estava trabalhando na neutralidade, em torno de 7, 6,8, 6,6, 6,5. Então, se você está trabalhando com um mosto, né, já indo para o vinho ou para a dona de fermentação sem acidificar, o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Reduzir o pH. Calma, ó, vamos lá, aqui são duas coisas. Primeiro, se eu estou trabalhando com mosto na neutralidade, eu percebi antes de contaminar, dá uma acidificada leve. Reduz para 6,5, né, 6 e segue o bonde. Se começou, está no início da contaminação, esse pH de leve já consegue corrigir isso. Então a própria dorna se equilibra. Se você já percebeu que a contaminação está presente, já levou a amostra para o laboratório, já fez análise e devolveu que de fato é contaminação lática com a quantidade de bactérias, né, e presentes no meio, o que você tem que fazer de imediato? Reduzir o pH para entre 5 e 5,5. Então, a contaminação ela é moderada, 5,5, muito alta, 5. E aí você vai reduzindo cada vez mais. Se você for necessário reduzir abaixo de 5 pH para descontaminar a fermentação lática, existem outros fatores associados à redução de pH. Não é só isso que entra em questão. Então, e por último, não menos importante, concentração de açúcar. Ela está muito alta. Provavelmente próxima a 20 graus Celsius. Em literatura, prevê que não é possível, né? Eles não trazem a informação, isso eu acabei vendo em alguns livros para preparar esse material, em 3 livros para preparar esse material, que o máximo de Brix seria 20%. Mas lá eles não afirmam que acima disso nem bactéria, nem levedura conseguiria fermentar, porque a gente está falando de estresse osmótico da levedura, ela dá aquele estresse para e atenua, né? Ou se especificamente acima desse valor continuaria a fermentação, né, a contaminação, só que de maneira moderada. Isso só a prática vai te responder. Mas em questão concentração de açúcar elevada é indicativo de contaminação lática, ou seja, é possível que você tenha, indicativo não, é que você tenha contaminação lática associado com o meio de fermentação, com o meu mosto, próximo à neutralidade. Então, a partir daí, a gente já tem uma tríade, um esquema, ou seja, aumentei temperatura muito alta, mosto com pH neutro e Brix muito alto, é o prato feito, o que a levedura, é o que a bactéria lática queria, então é o que Lactobacillus Streptococcus queria para que ele viesse a fermentar. E aí já foi embora, né, contaminou com fermentação lática.
Visto isso, vamos para a próxima fermentação. Antes disso, já que a gente está falando em relação à concentração de açúcar, né, e concentração de açúcar alta próxima a 20 graus Celsius, tem várias inferências. Foi aquilo que eu estava comentando em relação à ação complementar. Quando eu tenho, ou seja, concentração de açúcar elevada, não necessariamente seja uma coisa ruim. Então a gente precisa ter uma ideia de como isso está acontecendo. Ou seja, se eu tenho muito Brix, ou seja, açúcar alto, próximo de 20 ou até mesmo acima de 20 graus Brix, mas o meu teor de açúcar é alto também, ou seja, eu tenho muita célula para consumir, eu consigo equilibrar. Açúcar aumenta, levedura aumenta, minha fermentação é sadia. Perfeito. Porém, o problema é o desequilíbrio. Eu aumento o meu teor de açúcar, mas eu mantenho o teor de fermento, ou seja, não acompanho o aumento do meu creme de levedura. Então, minha quantidade de células para fermentar continua a mesma, ou é inferior à minha quantidade. Essa relação, a quantidade de micro-organismos em relação ao número de substrato para ser consumido, é o que os microbiologistas chamam de pitching. Então, o seu pitch de fermentação, a adição de inóculo, ela é desbalanceada, é um número menor para a quantidade de substrato. Nesse caso, a gente tem problema. Como desbalanceou, aí sim tem uma alta probabilidade de contaminação nessa fermentação do tipo lática. Então tem esse paralelo. Agora sim a gente vai para a próxima fermentação. Aqui a gente está falando da fermentação butírica. E ela é feita a partir da bactéria do gênero Clostridium. Então é essa bactéria aqui, ó, que está nessa imagem aqui do lado, né? Então, como que a gente consegue evidenciar? Eu passando do lado da dorna, como que eu consigo saber que a minha dorna está com indícios indicativos de fermentação, né, por contaminação de bactéria do gênero Clostridium? Cheiro. Então a gente percebeu lá na fermentação acética que cheiro de vinagre é um problema. E aqui a gente está falando de cheiro forte de ranço. Não é ranço que a gente tem com as pessoas, não. É ranço que a gente tem com produtos rançosos, que seria queijo velho, manteiga velha, gordura animal velha. Então, ou seja, se você pegou manteiga, deixou muito tempo fora da geladeira no calor, ela vai rançar. Então vai ficar com um cheiro estranho. Queijo está muito tempo guardado na geladeira, formou aquela película branca, ou então fora da geladeira um bom tempo, acaba tendo esse critério. Então você tem sebo também, né, tem cheiro meio de ranço, de coisa velha. Isso é ruim. A gente sabe que a fermentação tem cheiro agradável, tem cheiro docinho, coisa de fruta. Se sentir o cheiro de ranço, opa! Se você já sentiu o cheiro de ranço, filho, já sabe. Pegou lá pro laboratório, contaminação butírica. E ele vai verificar se é Clostridium ou não, quanto que é e como que tá essa contaminação. Além disso, envolve a acidez. A acidez também vai ser elevada. Essa acidez é elevada devido à produção de ácido butírico. Esse cheiro de ranço é a produção do ácido. Então, obviamente, o meu pH também vai estar desbalanceado. Tendo pH em linha, medidor de pH vai estar mais baixo. Cheiro de ranço, leva para o laboratório para fazer a análise. Beleza, uma vez que eu já percebi que tem cheiro de ranço, contaminou, o que aconteceu ou o que proporcionou com que essa fermentação acontecesse? A aeração. Presença de oxigênio no meio de fermentação. A gente já comentou como que essa fermentação pode acontecer. Então, teve a aeração, a contaminação pode ser de forma butírica ou de forma acética. O cheiro também está presente nas duas. Um outro fator relacionado com a causa para a contaminação da fermentação butírica é o pH do meio. Então, nesse caso, como que esse pH vai estar? Eu comecei minha fermentação com um meio levemente alcalino. Ou seja, você começou com 7, 7.1, 7.2 ou 6.8, 6.9, 6.7. Então o ideal é reduzir.
Então, começar essa fermentação com o mosto já tratado, 6,5, 6, 5,5, 5. Nesse caso, qual é o nosso objetivo? Veio a análise de laboratório comentando da presença de contaminação butírica. O que você já faz de imediato? Reduz o pH. Então a gente vem e reduz o pH para entre 5 e 5,5. Né? Caso seja necessário reduzir o pH abaixo de 5, apenas a acidez, né, do 2,5 não será suficiente. São outros fatores necessários para que a gente venha a promover esse controle. Então, a partir disso, né, uma vez que eu tenho aeração e pH levemente alcalino, isso são indicativos, é possível com que eu tenha uma contaminação, nesse caso butírica, se eu perceber cheiro de ranço, né, próximo à minha fermentação. Uma vez visto nossa fermentação butírica, vamos para a próxima fermentação. Então aqui a gente está falando agora da fermentação dextrânica. Aqui, ó, em especial, vale a pena a gente comentar que dos tipos de açúcares possíveis, né, quando a gente tem, por exemplo, amido, que é a junção de várias moléculas de glicose, e a gente passa de maltose, maltotriose, se você já leu sobre, ou tem um conhecimento em relação, por exemplo, à produção de cerveja, né, ou produtos a partir de matéria-prima amilácea, já ouviram falar de dextrina, que é um açúcar, né, um oligosacarídeo, é uma molécula relativamente grande de várias moléculas de glicose presas umas às outras. Quando a gente falou lá na fermentação em açúcares, o amido é como se fosse um colar de pérolas que a gente está com umas 400 voltas do colar no pescoço. Aqui a gente está com umas 10 voltas, umas 5 voltas. Então é uma molécula pequena, porém, significa que a sua contaminação produziu esse açúcar? Não necessariamente. Significa que o comportamento que essa levedura vai ter, ele acaba convertendo, ele consome esse açúcar, né, onde traz uma característica industrial dessa forma. Como assim, Hildo? Vamos lá. Aqui na imagem a gente tem a presença, né, quem é o agente de contaminação. É uma bactéria, agora não mais um gênero, é uma bactéria específica, que é a Leuconostoc mesenteroides. Então, essa bactéria Leuconostoc mesenteroides é o agente de fermentação. Como que eu consigo saber, passei pela minha dorna, como que eu consigo saber, só de olho, só de relance, em observação, que está com contaminação dextrânica? Presença de canjica. Melhor, vamos começar do mais simples. Volta um pouco. Presença de farinha, se a minha contaminação está bem no iniciozinho, ou de canjica, se já aumentou bastante na minha dorna. Como assim, Hildo? Você já teve experiência de ter água, né, água fria, e você joga farinha de milho ou farinha de mandioca? Né? Não põe muito, mas põe um pouco, forma aquela película, fica aquela coisa em cima, até ela umedecer e vai decantar para o fundo. O que significa? O que essa levedura... O que essa bactéria faz corrigindo? Ela produz, então ela aqui, ó, durante seu processo de fermentação, acaba produzindo uma capa gelatinosa que envolve as cadeias longas dessa bactéria. Menos isso aqui, ó. Vamos fazer uma simulação aqui no nosso desenho. Então ela vai produzindo uma capa, ó. Então ela liga umas às outras, formando uma cordinha, então ela produz uma capa nesse material. Então vou produzindo essa capinha aqui, ó. E aí, com o passar do tempo, essa capa acaba aumentando. Então pode ser que a minha espessura daqui acabe, ó, aumentando, vou produzindo cada vez mais essa capa, e vou produzindo cada vez mais, e produzindo cada vez mais. Vou dar um zoom só para a gente visualizar melhor. Então mais ou menos tem essa capinha, né, de início e no final. O que isso reflete na minha dorna, Hildo? Uma vez que, durante o seu processo de desenvolvimento, a Leuconostoc mesenteroides
produz essa capa gelatinosa, ela vai envolver as cadeias longas da bactéria, e aí com o passar do tempo ela acaba se enrolando. Produzir minha capa gelatinosa, eu tenho algumas poucas cadeias, elas se enrolam, e aí assume uma forma embolada ou de novelo. De início de contaminação, esse novelo é pequeno, e aí tem aspecto de farinha, nos negócios esbranquiçados boiando em cima da borda, da dorna. Né? Com o passar do tempo, aumento dessa fermentação, esse novelo aumenta em tamanho até que você parece literalmente uma canjica. Né? Então, canjica, se você não conhece, né, não sei, na minha terra é chamado de munguzá, mas é milho, o milho branco, que é cozido, né, leite de coco e amendoim, e leite condensado e açúcar, tanto faz. Então você tem tipo uma sopa, um caldo que tem aquelas bolotona branca no meio. Quando está quente, está meio líquido. Quando esfria, o que faz? Engrossa, fica viscoso. Voltando para cá para minha dorna. Se a minha bactéria produz essa capa gelatinosa e com o passar do tempo aumenta esse novelo a ter uma aparência de canjica, obrigatoriamente o que acontece? Aumenta a minha viscosidade. Então eu elevo muito a viscosidade do meu moço de fermentação devido a essa produção da capa gelatinosa. Então o que a gente tinha comentado? A fermentação alcoólica, né, a viscosidade tende a diminuir. Se você percebeu que a viscosidade aumentou, batata, contaminação. Se além dessa contaminação a gente percebe presença de farinha ou de canjica, fermentação dextrânica. Retira a amostra, leva para o laboratório para fazer a análise. O que causou com que minha fermentação dextrânica viesse a acontecer? Matéria-prima. Então, nesse ponto, o que é que a gente vai observar? Minha cana. Como que está essa cana? Onde que ela estava? De onde que ela veio? Quanto tempo que ela foi colhida? Quanto tempo que ela está no pátio? Quanto tempo que ela foi processada? Esse caldo estava onde? Basicamente, a gente está falando de má conservação ou início de deterioração do seu caldo de cana. Você processou cana que estava conservada em local inadequado e aí teve uma contaminação, precisa disso, né, sujidades diversas, ou uma cana que ela já foi colhida e moída há muito tempo e já começou a deteriorar, já começou a estragar. Então ela já veio, possivelmente já veio a fermentação da própria cana. E aí já fermentou, já tirou esse caldo, já veio desde o caldo da fermentação, já veio tudo. Né? Já veio com o problema pronto. Como que eu posso mitigar isso? Como que eu posso evitar ou reduzir isso, esse problema? Moer a minha cana e processar, ou seja, após a colheita eu vou moer essa cana em até 24 horas. Então, fez o processo de moagem, em até 24 horas eu preciso fazer o processo de moagem, extração do caldo para seguir em frente. Passou disso, já vem, né, uma deterioração, vai ter fermentação. Né? Já, na verdade, a fermentação já acontece desde que você colheu. Quanto mais tempo fica, maior essa fermentação. Então, acima de 24 horas já tem um grande indício de deterioração dessa cana. Seria deterioração em relação à presença de não só da Leuconostoque, mas outras bactérias em questão, né, já começou a estragar mesmo, ou por aqueles aspectos que a gente comentou anteriormente, né, redução de perda de água, aumento de fibra, a relação, né, ou seja, tende a volta. Nesse caso de deterioração, envolve aqueles outros fatores que a gente já comentou antes. Né? Passou muito tempo, perda de água. Se perdeu água de maneira proporcional, é como se tivesse maior teor de fibra, nesse caso aparente. A gente está falando de perda de açúcar, porque teve processo de inversão e vários micro-organismos acabam. Obviamente a gente não falou sobre vetores, vai ter um monte de formiga, mosca e N outros insetos para consumir aquele açúcar que está naquela cana, é óbvio, né? Como que eu vou esquecer disso? E aí, já viu, má conservação da matéria-prima. Além disso, pH do meio. Então a gente já percebeu que
o processo de controle de pH do mosto para fermentar é muito importante. Então, nesse caso, esse pH ou ele vai estar alcalino, acima de 7, ou levemente neutro, né? Algo em torno de 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.2. Então, aqui é necessário fazer esse controle anterior à minha fermentação. Porém, diferente dos casos anteriores, em que a gente reduzia, né, é indicativo você reduzir o pH para entre 5 e 5,5, aqui é obrigatório. Por quê? Por causa da viscosidade. Você tem vários problemas de viscosidade por conta disso, então eu preciso reduzir essa viscosidade ao máximo. Mais ou menos assim. Mel. É fácil tirar o mel dentro da garrafa? A viscosidade é alta. Então, por mais que tenha mel lá, você vai ter que esperar bastante para você encher uma colher de sopa. Como que eu posso fazer isso? Você pega a sua garrafinha de mel, coloca dentro d'água, aí dentro de uma panela e põe no fogo. Na hora que a gente dá uma leve aquecida em banho-maria, você já consegue retirar com maior facilidade o mel da garrafa, porque a gente reduziu a viscosidade. A maneira de trabalhar, de reprocessar, na hora que você colocar o ácido, essa mistura vai ser mais eficiente, né? Na hora que você venha a bombear, retirar esse produto da dona de fermentação, ela vai ocorrer de maneira mais fácil. Então eu preciso reduzir essa viscosidade. Então a redução do pH torna-se obrigatória e nesse caso tem que ser abaixo de 5. O meu 5,5 não é mais suficiente, tem que estar abaixo de 5 para que tenha uma ação efetiva.